Qual a pergunta do dia? A participação dos técnicos? Os papéis dos treinadores nas duas derrotas, né? Se tiver uma influência muito grande nas duas derrotas. Um tem ejaculação precoce e o outro demora a chegar ao orgasmo. Um tem ejaculação precoce, chama-se Wagner Mancini. Pra que tirar os caras? E o outro que demora a chegar ao orgasmo é o Abel Braga, que vai morrer com alguns jogadores lá no time. É impressionante o que o Cruzeiro fez sábado à noite. Pífia a apresentação do Cruzeiro. Foi horroroso, um time morto, um time frouxo, um time desorganizado, um time sem tesão nenhum pra jogar, um time bagunçado. E eu vendo aquela zaga de Kaká e Fabrício Bruno o tempo inteiro os dois expostos a 3, 4, 5 atacantes do Santos, um meio de campo frouxo, sem vontade, um time, olha, vou falar uma coisa pra você, torcedor do Cruzeiro. Claro que a temporada está toda sendo ruim, mas nem a derrota pro Grêmio, que foi acachapante aqui em Belo Horizonte, foi tão broxante quanto aquele jogo de sábado, onde sai na frente e por falta de organização, de tesão, um time espaçado. O que esse time do Abel tem de novo, gente? Deu muita vergonha. O torcedor do Cruzeiro tem certeza que ficou envergonhado sábado. E o do Atlético até que não teve um desempenho tão péssimo quanto foi o resultado, né? Nós tivemos no Cruzeiro um péssimo desempenho, um horroroso resultado. No Atlético, um razoável desempenho e um péssimo resultado. Bom dia a todos. Bom, sobre a pergunta do dia, né? A parcela de culpa dos treinadores. O Abel, a culpa é pela insistência em alguns atletas, né? Ele insiste ao apadrinhamento. É claro que ele tem a parcela de culpa, mas a gente sabe que o Abel foi contratado justamente para isso, né? Porque o antecessor, o Rogério Ceni, que aliás já livrou o Fortaleza do rebaixamento, faz uma grande campanha, inclusive está à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, o Rogério Ceni, ele tinha optado por outros nomes e acabou sendo fritado e perdendo o vestiário porque fez a opção por mudar o time, por mexer no time e por tirar do time algumas peças que não vinham rendendo e não vem rendendo. Algo que o Abel não faz, e ele foi contratado justamente para isso, porque todo mundo sabia que ele não iria mexer no time e ia manter alguns atletas. E, enfim. E o Wagner Mancini por não saber ler jogo, né? Uma péssima leitura do jogo. Ele tirou o melhor jogador em campo. Casares, ele tem altos e baixos. E justamente num daqueles jogos que ele tava brilhando, tava na alta, o treinador vai lá e tira. E dá uma justificativa como, por exemplo, no jogo contra o Goiás eu tirei e deu certo. Mas no jogo contra o Goiás foi outro jogo, ele não tava bem. Aí você vai no jogo que ele tá muito bem e tira. Pelo menos ele reconheceu que errou, né? Eu acho que você começa a acertar quando você reconhece que vem errando. Então já é algo interessante. Um treinador tem culpa porque não mexe no que deve mexer, e outro porque mexe no que não deveria ter mexido. Então foram corresponsáveis também pelas duas derrotas dos dois times. E eu fico muito esperançoso para a próxima rodada, né? Porque o Cruzeiro enfrenta o CSA e ele não conseguiu ganhar de nenhum dos times que está atrás dele na tabela. E o CSA é um deles. Esperançoso, entendo como uma ironia. E o Atlético joga mais uma vez fora de Belo Horizonte. A última vitória foi no dia 14 de julho, lá em Chapecó, contra a Chapecoense. Então, sinceramente, é difícil de acreditar, fica difícil de apostar. Aliás, a gente, quando aposta contra, né? E aí vai somando no bolão vaziano. Basta apostar contra Atlético e Cruzeiro, que é ponto garantido. E é só um detalhe, eu tava conversando com o CJ antes do programa, hoje tem CSA e Fluminense, e se o CSA vence o Fluminense hoje, o jogo é lá no Rei Pelé, ele permanece vivo no campeonato. Por quê? Ele vai a 32 pontos. Sim. E aí o Fluminense fica com 35 e o CSA vai jogar contra o Cruzeiro aqui no Mineirão pra chegar aos 35, né? Se ele vence os dois jogos, ele chega a 35, o Cruzeiro tem 36. Segura os dois, então, segura o Fluminense e o Cruzeiro. Exatamente. Então, o torcedor do Cruzeiro hoje tem que realmente torcer muito aí fica numa sinuca empate de bico, né? Fica numa sinuca de bico. Não sei se torce pro CSA ganhar, continuar vivo,
ou se torce pro Fluminense ganhar, ou pro Cruzeiro volta pra zona. Sabe, é uma situação estranha. Pro Cruzeiro seria interessante o CSA ganhar, porque tem um confronto direto. Sim, e aí... exatamente. Mas aí eu já começo a entrar nisso que você falou. Sabe, de não ser confiável em casa. Acreditar em si, pois como, é, né? Aí vai depender só do Cruzeiro, mas aí depende só do Cruzeiro e empata com o Avaí dentro de casa, sabe? A gente fez a conta aqui na semana passada dos 45 pontos, né, que é o número ali garantido, 100% e tal. O Cruzeiro só pode perder mais 3 pontos no campeonato, tá? Então, assim, faltam 4 jogos, são 12 pontos em disputa, o Cruzeiro precisa de 9. Só pode perder mais 3. Então, assim, faltavam 6, perdeu pro Santos, agora só faltam 3 pra perder, né? Então, é lógico que vou voltar naquele parênteses, pode se salvar com menos pontos, mas eu tô fazendo a conta segura. No caso do Atlético, vem aí o Bahia, né? Lá em Salvador, tem 8 jogos que o Bahia não vence um joguinho sequer. Adivinha quem vai ressuscitar o Bahia? O Atlético.